Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, sobre o seu lar. Um feliz sábado para você que está nos acompanhando, seja agora, no sábado, ou no domingo, ou durante a semana. Eu não sei qual o melhor dia para você, mas eu fico muito feliz em saber que você tem nos acompanhado. E já peço a você para deixar os seus comentários sobre o que você tem achado do estudo da lição da Escola Sabatina, sobre o que você tem achado desse assunto tão interessante que temos nesse trimestre para estudar. Educação e redenção, um assunto muito relevante. E eu estou aqui para conversar sobre esse assunto, a lição número 6, que é a lição dessa semana, outras lições do grande mestre, com 2 convidados especiais. Eles são amigos pessoais e também trabalham aqui nessa escola e também ali em Artur Nogueira, na Escola Adventista de Artur Nogueira. Eu quero começar apresentando meu amigo, diretor Gibaldo. Muito obrigado por ter aceitado, viu, estar aqui com a gente. Obrigado, pastor. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com você. Muito bem. O diretor Gibaldo, o professor Gibaldo, é diretor na Escola Adventista de Artur Nogueira e faz parte aqui da gente, escola na qual a minha amada tem trabalhado desde 2015, então a gente tem um respeito, um carinho muito grande por aquela escola. E eu sei que o senhor não está sozinho aí também, tem a esposa, a filha. Se quiser mandar um abraço pessoal, fica à vontade. Com certeza, pastor. Eu quero mandar um abraço e um beijo carinhoso para minha esposa, Vanusa, rapaz. Tem sido a minha companheira nesses 30 anos praticamente de ministério educacional. E um beijo também especial à minha filha Alice Beatriz, a nossa preciosidade. E também, pastor, a todo o grupo do Colégio Adventista de Artur Nogueira. Um abraço para eles e eles têm sido especiais para nós lá no colégio. Muito bem. Nós nos conhecemos desde lá de Santa Catarina, não é isso? Da família Veiga. Verdade, pastor. Desde Santa Catarina, amigo da família. É uma alegria estar com você aqui. Além de pastor, né? Principalmente um grande amigo seu, né, de toda a sua família. Eu nunca pensei que estaríamos juntos aqui, né? Como o mundo gira, né? Verdade, verdade. E eu quero aproveitar e mandar um abraço, sabe para quem? Para minha amiga, a professora Rosane da Veiga, que também é diretora em uma das escolas lá em Santa Catarina, da Escola Adventista. Você lembra qual que é a escola que ela está como diretora? Escola Central de Joinville. Olha aí, então um abraço para você, minha amiga Rosane, e toda a família Veiga, que está lá em Santa Catarina, lá em Joinville, a maioria, não é isso? Verdade. Muito bem. E junto com a gente aqui tem um homem que o homem é todo poder, rapaz. O homem chegou aqui nessa escola, já tremeu tudo aqui. Também é um amigo pessoal, chegou já marcando assim com a sua experiência, com o seu carisma, o coração de todos os alunos. Professor Henrique, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, viu? Obrigado pelo carinho, pelas palavras, pastor Hernani. Esse lugar ele é apaixonante e é por isso que a gente tem a certeza de que toda dedicação, todo suor, toda oração, todo o empenho que a gente dedica para este colégio, para o UNASP, ele tem que ser especial, porque eu não sou filho deste UNASP, mas sou filho do primeiro UNASP, né? O nosso querido IAE. Fui aluno lá de ensino médio, uma das minhas graduações eu fiz lá, fiz a complementação teológica aqui, né? Então, e é uma honra estar aqui neste colégio e ser liderado por vocês. Você é um dos meus pastores e a gente também, como você disse carinhosamente aí, a gente também tem tido a oportunidade de ser diretor e pai de aluno, amigo do esporte, das brincadeiras. Então, muito obrigado. É uma honra estar aqui contigo e com o professor Gibaldo, que é alguém que a gente tem aprendido a conhecer nos últimos meses. E é um presente conviver com vocês nesta manhã. Feliz sábado para todo mundo e obrigado mais uma vez. Que legal. Olha, o homem, você viu que o homem fala bem, né, professor Gibaldo? Que isso. Você tá vendo aí, rapaz? Isso aí. O professor Henrique é diretor aqui na Escola Básica do Colégio UNASP. É isso? É isso aí. Que eu tenho um carinho tremendo, porque a minha filha estudou aqui, está fazendo agora a graduação dela aqui também. Então nós temos o UNASP no coração. Uma linda filha especial. Oh, glória! Linda. Ela puxou a mãe. Muito bem, meus amigos.
Você quer mandar um abraço também pra pensei família? Que você ia esquecer. Rapaz, jamais. Que isso. Para minha digníssima e amada esposa Thaís, não tenho tanta experiência de casado como vocês, mas sou extremamente feliz. No próximo ano a gente vai completar 10 anos de casado. Benção. E deste presente que Deus me deu, Ele nos concedeu 2 filhos, o Pedro Henrique e o Guga. São 2 figuras e eu tenho certeza que a Thaís, além de ser uma bênção, tem muita paciência, porque de vez em quando a gente rola os 3 lá no chão da sala e aí, em vez de ter um marido e 2 filhos, tem 3 moleques lá e eu me divirto bastante. Eles são bênção na minha vida. Eu confesso que eu admiro muito vocês, porque vocês têm liderado um grupo especial de pessoas. Ninguém é o que é na sociedade se não for por meio do ensino de um professor. E vocês são os diretores de uma equipe poderosa. E aqui eu quero mandar o meu abraço aos professores da Escola Adventista e aos professores também das outras escolas. Que Deus abençoe você. Eu sei que seu serviço, seu trabalho não é fácil, mas Deus há de recompensá-los. Eu tenho certeza disso. Amém. Bom, para nós entrarmos então no tema em si, eu vou pedir, professor Henrique, o senhor pode fazer a oração para a gente? Claro. Começar? Oremos. Obrigado, querido Deus, por mais um sábado, um dia especial, um dia separado por Ti para que tivéssemos a oportunidade de nos relacionarmos de uma maneira mais próxima, de reconhecermos a Sua grandeza, a Sua misericórdia e o Seu amor que é infinito por cada um de nós. Obrigado por ter inspirado pessoas para que a gente pudesse estar aqui estudando um assunto tão especial que é o assunto da educação. Um assunto que nasceu no seu coração e graças a Deus nós temos uma rede educacional, a Escola Adventista, que tem servido não só aqui em Arthur Nogueira, como aqui no UNASP, mas em todo o mundo, e eu tenho certeza que o céu será um lugar fantástico para que a gente possa, de fato, conhecermos aqueles alunos, seus familiares e aqueles que estarão salvos pelo poder e pela influência da educação adventista. Seja conosco, muito obrigado por nos amar de maneira incondicional, perdoa os nossos pecados para que sejamos pessoas melhores e esteja conosco nessa recapitulação da lição. Isso que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, vamos começar então. O verso para memorizar da semana, ele se encontra aí para você na sua tela e ele diz o seguinte: então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Quem de nós não tem um passado que gostaria de esquecer, né? Um passado que cometeu seus erros, né? E nós somos construídos pelos erros e acertos da nossa vida, não é mesmo? Eu imagino pensando, né, que em Adão, depois que cometeu o pecado, a adrenalina baixou e ele percebeu o erro que ele cometeu. Jacó, enquanto estava fugindo, e bateu aquele arrependimento de ter feito o que fez. Em busca de uma bênção, ele perdeu a família. Uma troca interessante que ele buscou. Então nós percebemos ali a vergonha que ele pode ter passado. E assim nós somos constituídos. Mas o mais interessante, meus amigos, é como Deus lida com os nossos erros. E a lição vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero começar aqui com o professor Gibaldo. Professor Gibaldo, Adão, ele não precisava se esconder. Ele não precisava se esconder, mas o fez. E Paulo relaciona a atitude de Adão, as escolhas de Adão, com Cristo. Então, como a gente pode entender isso e que lições nós podemos tirar dessa aplicação que Paulo faz entre Jesus e Adão? Muito bem, pastor. Primeiro, realmente, Adão não precisava se esconder, porque todos os dias ele se encontrava com o seu melhor amigo, Cristo Jesus, o Criador, o seu Criador. E o relacionamento deles era muito bom, era ótimo. Mas, pastor, olha o que o pecado faz, as consequências do pecado. Quando Adão pecou, ele teve medo, ele percebeu que estava nu e ele se escondeu. E aí através da atitude de Adão e Eva, entra agora o plano redentor de Deus. Deus vai atrás do ser humano, do pecador. Deus vai atrás de Adão. Esse Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de amor. É como o apóstolo João falou, aquele que não ama não conhece a Deus. Conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus vai atrás
E Isaías 59:2, pastor, disse que é exatamente isso que o pecado faz. Ele nos separa, as nossas iniquidades nos separa, faz uma separação entre nós e o nosso Deus. E Adão se escondeu. E Deus vai atrás dele. Onde estás? A famosa pergunta. Deus não precisava de nenhuma informação. Sim. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Mas Deus queria levar Adão a perceber as consequências do pecado que inicialmente já fez na vida de Adão, de fugir de Deus, de se esconder. E Paulo muito bem fez uma aplicação, pastor, entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Sim. E Paulo foi muito, inspirado por Deus. Ele foi muito claro que o segundo Adão, Cristo Jesus, veio restaurar, ele veio reparar as falhas do primeiro Adão. E foi isso que Jesus fez. Porque o diabo, o inimigo, ele, na sua obra de disseminar o mal, uma das suas acusações foi que era impossível obedecer à lei de Deus. E agora Jesus veio no mundo já em pecado, com as consequências do pecado, e veio mostrar claramente o que era ser obediente. Ele se esvaziou, como diz Paulo, veio, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Então, esse plano redentor é algo maravilhoso, irmãos. É algo tremendo. E terminando o meu comentário aqui, pastor, eu acho muito bonito que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, o encontro que vai ser dos dois Adãos. Opa, compartilha com a gente aí. Pastor, ali ela diz o seguinte, que quando os santos chegarem no lar eterno, quando Jesus for dar as boas-vindas aos salvos, quem ele vai saudar primeiro? Adão. E Adão, ao encontrar a Jesus, Jesus estende seus braços, e Adão, ele, em vez de abraçar a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus em humilhação e gratidão, porque Adão foi testemunha por quase 1000 anos das consequências do seu erro. Sim. E Ellen White diz que a cada folha que caía, a cada animal morto, sacrificado, Adão, ele se sentia muito culpado. E ele já, na sua existência ali após o pecado, ele aguardava o Salvador do mundo, aquele que iria restaurar tudo aquilo que ele havia prejudicado. Então esse encontro é algo que, pastor, eu quero testemunhar, porque vai ser sensacional. Adão prostrando-se aos pés de Jesus em gratidão e humildade. Obrigado, porque além de tu ser o meu Criador, tu foi o meu Redentor. É algo maravilhoso, né? Professor Henrique, eu vi que o senhor está aí com poder. Eu acredito que a pergunta, né, que ele fez para Adão, onde você está, é a mesma pergunta que serve para nós hoje, né? Jesus sabia, o professor Gibaldo falou muito bem, eles conviviam diariamente, então, e ele sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, então eu entendi que neste momento, e serve para a gente, Deus não é um Deus que chega acusando, ei, você que está aí, sai de trás da árvore aí e tal, alguma coisa, você está fazendo coisa errada. Não, quando Deus perguntou para Adão, e é a mesma pergunta que serve para a gente, é para que a gente possa entender a nossa dependência de Deus e reconhecer que somos pecadores, né? Então, eu gostei dessa parte da lição, porque quando pergunta onde você está, e a pergunta serve para mim, foi assim, eu estou aqui, eu preciso de ti, eu realmente fiz uma coisa errada, e eu entendo que, porque eles estavam esperando a morte, e aí quando chega Jesus e fala assim, filho, ó, vem cá, você fez uma coisa errada, mas eu preciso te apresentar o plano da salvação, e por causa disso, você precisa depender de mim, e a partir de agora, eu vou cuidar de você. E aí a gente sabe de toda a história, né? Morre um cordeiro para fazer as vestes, para esconder a vergonha. Sim. Então, para que os nossos erros sejam apagados, a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisa de alguém. E esse alguém, o professor Gibaldo falou muito bem, é Jesus Cristo. Só complementando o pastor e o professor Henrique, Deus é um mestre, como diz a lição, e ele é muito didático, ele é muito pedagógico.
ele faz com que nós possamos refletir sobre a nossa situação e nós chegamos mesmo à conclusão de que somos pecadores e sem ele não somos nada. O que ele fez com Davi quando Davi pecou? Ele podia ter chegado para Davi, olha o que você fez, você assassinou, você adulterou e tal. Ele leva um profeta, o profeta conta toda uma história e aí Davi cai em si. Reflexão. E a mesma coisa ele fez com Adão, com a pergunta, e faz conosco, professor Henrique. Muito bem colocado, faz conosco. Então, devemos também fazer uma autorreflexão, como eu estou no meu relacionamento com Deus. Deixa eu acrescentar um pouco mais de pimenta à pergunta. O que a gente aprende de como Deus lida? Pegando o exemplo de Jacó, eu acho que eu estou até adiantando alguma... Não, eu vou deixar fazer essa pergunta depois. Eu vou passar para outra pergunta, porque senão eu vou atropelar aqui depois o nosso diálogo. Professor Henrique, agora a batata quente vai para você, e está temperadinha, tá? Ao estudarmos a Bíblia, percebemos que nossos pressupostos são destruídos. A gente já chega pensando alguma coisa, nós vamos estudar a Bíblia pensando maneiras de enxergar as situações. A partir da história de Jacó, que eu ia adiantar a pergunta, como podemos entender a forma com que Deus trata os pecadores que estão fugindo dos seus pecados? Aí entra a palavra da graça, né? É só por graça mesmo. A lição de segunda tem o título de fuga, né? Normalmente quem foge fez coisa certa? Não. Ninguém que faz tudo certo sai... Quem faz alguma coisa de errado foge. Foi isso que Jacó fez. Ele fez uma coisa de errado, como você mencionou na introdução da lição, com o pai, com o irmão, e aí acabou perdendo a família. E mentoreado pela mãe ainda, né? Esse é um dos problemas, né? Mas fugiu. Fugiu porque não queria encarar os próprios problemas. Essa é uma outra coisa que a lição faz a gente refletir também. Sim. Quando a gente errar, a gente tem que enfrentar os nossos problemas de frente, com a ajuda de Deus. A gente não pode sair fugindo como fugiu Jacó. E isso aconteceu durante 20 anos, até que ele tivesse aquele sonho fantástico, né? Que a lição menciona, da questão da escada que se ligava do céu à terra. E aí a gente sabe de toda a história, onde a gente entende que Jesus Cristo precisava vir a esta terra para que a gente entendesse de fato o ministério e o que Deus tem separado para cada um de nós, né? Quando a gente olha para a nossa vida e tenta resolver as coisas pela nossa própria visão, pelo nosso próprio entendimento, as coisas tendem naturalmente a ir de mal a pior. E foi exatamente o que aconteceu com Jacó, né? Sim. Fugiu, se afastou das pessoas que ele amava, foi tentar viver a sua própria vida, e Deus, com a sua graça infinita, num sonho, no momento que ele estava dormindo, mostrou para ele qual era o ministério, e aí de fato Jesus conquistou o coração. Aqui naquele momento Jacó entendeu de fato, tipo, eu preciso voltar, eu preciso entender que eu sou dependente desta pessoa que vai me dar a oportunidade de ter uma vida diferente, de receber a bênção e de ser uma bênção. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem que entender isso também. Quais são os meus erros? Eu consigo resolver os meus erros por conta própria? Não vou conseguir. E é por isso que eu gostei dessa parte da lição, porque ela nos faz entender que só através do amor, da misericórdia e da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário é que eu tenho a oportunidade de ser abençoado, de ser uma bênção não só para as pessoas que eu amo, mas também para a pregação e para mostrar ao mundo de que existe uma esperança diferente. Existe uma esperança que vai nos dar a oportunidade desse grande encontro que vai acontecer no céu, né? E Jesus, como disse o professor Gibaldo, ele é tão didático que ele usa diversas estratégias. Verdade. E como educador, a gente tem que olhar para Jesus e entender que existe solução para todos os problemas. Independente se eles são grandes demais, ou pequenos, ou complexos, com Jesus tudo é possível. Sem ele,
a gente vai viver fugindo de todos os problemas. E a gente precisa reconhecer de que a lição da Escola Sabatina dessa semana e desse trimestre nos mostra que o mestre dos mestres sempre vai usar as histórias da Bíblia, usa as histórias que a gente vive e sempre vai usar, porque Deus é um Deus infinito e Ele tem diversas estratégias para mostrar que existem opções diferentes para que o ser humano seja feliz nesta terra, mas acima de tudo, seja infinitamente feliz na terra que está por vir. Muito bem. Você comentou, professor, uma coisa muito importante, sabe? A questão da educação. A educação foi a palavra que brilhou na sua fala. Então Deus, ele é didático em educar. E reconhecer o erro também é educar. Não é assim? Sim. Então, reconhecer. E o que me toca ali na história de Jacó é que ele fez uma escolha ruim. Ele fez uma escolha impensada. Ele achava que teria vantagens e não teve. E a maneira com que Jesus tratou isso eu achei fantástico. Porque algumas pessoas acham o seguinte: errou, você tem que se pagar de alguma forma. E nem sempre Deus lida assim, né? Errou, primeiro ponto, a vitória, você precisa reconhecer que errou. E agora a gente constrói junto. E eu quero dizer a você, meu querido amigo e amiga, você errou, você tem motivos para se envergonhar de algum erro. De repente eu falo com alguém aqui que está fugindo de Deus. Preste atenção nessas palavras. Deus quer construir junto com você a solução para isso. Não precisa fugir dele. Ele é o único que pode te ajudar. Então pare de fugir. Reconheça para ele o seu pecado e construa, ou melhor, permita que ele dirija a construção da solução para os problemas que as nossas escolhas ruins têm trazido à nossa vida. Muito bem. Professor Gibaldo, vou jogar agora para o senhor aqui. Vamos lá. Quando vamos ao Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 a 14, como Jesus é apresentado a partir da ótica do tema da lição, educação e redenção. Como a forma com que João apresenta Jesus mostra a questão, envolve a questão da educação e da redenção. Pastor, essa introdução do Evangelho de João, ela é sensacional. É a melhor de todas ali, principalmente dos livros do Novo Testamento. João havia convivido com Jesus 3 anos e meio. E ele não tinha dúvidas nenhuma de quem era Jesus. E João, ao introduzir o seu Evangelho, ele é claro, direto e objetivo. Ele apresenta Jesus como criador, primeiramente como criador. Olha, esse Jesus é o mesmo que esteve com Adão, lá no Jardim do Éden, que visitava Adão todos os dias para conversar com ele. Esse Jesus é o mesmo que apareceu em sonho a Jacó. Esse Jesus é o eu sou, lá que se apresentou a Moisés na sarça ardente. Então João introduz o seu evangelho para que as pessoas não tivessem dúvida alguma de quem era Jesus. Era o Criador. Mas mais do que isso, João também apresenta Jesus como Redentor. Olha, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ali, dos versos 1 ao 14, João menciona também o papel de João Batista. Sim. Preparando o caminho do Messias. E até as pessoas em sua época, pela eloquência de João Batista, pela sua grande ênfase, né? Arrependei-vos, sejam batizados, achavam que era o próprio Messias. E ele diz: não, eu não sou. Eu não sou digno nem de desatar a sua sandália, a sandália dos seus pés. Então, João foi muito claro: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, isso tem tudo a ver conosco, né? E com a parte didática e educacional, né? É isso, pastor, que nós temos que, como educadores, como pais primeiramente, como educadores, como cristãos, apresentar esse Jesus, ele como nosso Criador, ele como nosso mantenedor, porque ele não apenas nos criou, mas ele nos mantém,
e, acima de tudo, Ele como Criador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E essa encarnação de Jesus, esses anos que Ele esteve conosco, Ele demonstrou, né, verdadeiramente que é um mestre dos mestres. E Ellen White, pastor, interessante o comentário dela, que o autor coloca aqui na lição. Compartilha com a gente aí. Diz assim, não é de admirar que Ellen White tenha chamado Jesus de o maior mestre que o mundo já conheceu. Ele foi a personificação de Deus em nosso meio. Então, dele nós podemos aprender, né? E como conquistar pessoas, como salvar pessoas, como levar pessoas para que conheçam a esse Jesus maravilhoso. Na realidade, esse é o grande papel da educação, né? Levar pessoas, restaurar nas pessoas a imagem desse Deus maravilhoso que habitou entre nós. É verdade, sabe, professor Gibaldo, professor Henrique, nessa parte da lição, quando eu estava preparando esse conteúdo para a gente conversar, me veio uma reflexão, sabe, na cabeça, com respeito ao seguinte: quando João apresenta Cristo, ele apresenta Jesus como o Criador e, como o senhor bem falou, e como o Deus apresentado no Antigo Testamento. Quando nós não estudamos, a gente não sabe. Parece uma frase simples, mas ela é bem complexa quando falamos de Bíblia. Porque quando nós estudamos, nós não sabemos. E nós, quando não sabemos, não temos fundamento para o relacionamento. Não é assim? Então, quando João apresenta Jesus como aquele do Antigo Testamento, é importante, e hoje as pessoas perdem muito em não estudá-lo, porque João também está falando, veja como ele resolveu os problemas do Antigo Testamento. É o mesmo que resolve hoje. Então, acaba que a gente não tem um fundamento para confiar nesse Cristo. E é nesse ponto que eu concordo que a educação adventista, ela tem uma responsabilidade muito grande. Porque nós não só ensinamos matemática, ciências, não. Nós ensinamos valores. Nós restauramos o altar da família no coração das nossas crianças, não é isso mesmo? Sem dúvida, pastor. Essa é a grande função da educação cristã, da educação adventista. Levar pessoas aos pés de Cristo, a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, esse Deus restaurador, esse Deus salvador, né? Muito bem. Pastor Henrique? Pastor Hernani, essa lição, no dia que a gente estava estudando essa lição, eu lembrei, quando eu tive a honra de liderar o Colégio Adventista de Santo André, ali no Grande ABC, um colégio grande, foi o maior colégio que eu já tive a oportunidade de liderar. Eu lembro que eu recebi a visita do departamental da União, que, por incrível que pareça, é o meu atual líder aqui no campus Engenheiro Coelho, pastor Antônio Marcos. E eu nunca vou me esquecer das primeiras palavras quando ele chegou no colégio, né? Nós apresentamos ali o colégio, toda a estrutura física, e depois ali numa reunião com os administradores ele falou assim: vocês não devem esquecer que neste quarteirão, aqui na cidade de Santo André, este colégio tem a missão de ser um pedaço do céu, um farol, para que possa salvar pessoas. A educação adventista tem esse grande objetivo. Quando a lição, quando Ellen White, quando a gente estuda durante um trimestre todo que Jesus é o mestre dos mestres, é porque ele deve ser o nosso exemplo como educador. As nossas escolas tem que ser um pedacinho do céu, para que quando os nossos alunos e seus familiares pisarem nas nossas escolas, eles possam ter a sensação e que tenham um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, seus anjos, através dos professores, dos funcionários, dos monitores. O nosso principal livro, como o senhor mesmo disse, não é o livro de matemática, não é o livro de português, geografia, ciências físicas. O nosso principal livro é a Bíblia. Nós ensinamos a esperança da salvação. E Jesus deve ser o grande objetivo da educação adventista. É lógico que a gente também vai aproveitar o tempo para ensinar a ler, a escrever e outras coisas. Essa é a missão de toda a escola. Mas a escola adventista tem a sua bandeira principal. E seu símbolo é Cristo Jesus e o sangue vertido na cruz. Amém. Cada aluno, para nós, e eu tenho certeza que o professor Gibaldo já falou isso, cada aluno matriculado em nossas escolas é uma oportunidade de salvação, não só para a vida do nosso aluno, mas para a vida dele, dos seus familiares e de todas as pessoas que vierem a conviver através daquele aluno, sendo ele de qualquer religião. A partir do momento que ele conhece do amor de Cristo Jesus, ele sai
pregando o evangelho. Ele vai ser luz. Exato, luz. E eu quero mandar um abraço especial aqui para o meu amigo, pastor Antônio Marcos, que tem sido uma luz muito grande ao direcionar esse colégio. É um amigo aqui, ele é um grande amigo. Um forte abraço para você, para a esposa e para as filhas, viu? Que Deus abençoe aí o senhor, onde o senhor estiver, que eu sei que o senhor está viajando para algum lugar aí. Bom, eu vou trazer agora, professor Henrique, uma batata bem quente, viu, professor Gibaldo? Eu quero ver como é que ele vai se sair. Professor Gibaldo, você já viu que só sobra para mim, né? Vamos lá. Eu no final até vou falar com ele assim, ó, sai dessa, professor Henrique. Professor Henrique, o que fazer quando as coisas não saem conforme nós planejamos? E, calma que tem mais pergunta aí, a pergunta composta. O que fazer quando Jesus parece nos ignorar? Que lições podemos aprender sobre isso no relato de Jesus com a mulher cananeia? Sai dessa, professor Henrique. Principalmente quando você leu aí, é difícil para os nossos ouvidos escutar que Jesus nos ignora, né? Sabendo que Jesus nos ama, que a gente foi educado de que ele faz tudo por nós, afinal de contas enviou seu próprio filho a essa terra para morrer por nós. E a história da mulher cananeia, né? Primeiro que judeus e os gentios não se misturavam, então aquela mulher já tinha um grande problema ali, né? Como que ela ia se aproximar, sendo que ela fazia parte de dois povos que não se relacionavam, sai daqui, né? E um outro problema é que no tempo de Jesus, mulher, infelizmente, não era respeitada, não era considerada, né? E aí fica até uma dica para nós homens, né? Jesus nos deixa bem claro como o homem cristão deve respeitar e deve se relacionar com as mulheres. Não tenho certeza, nós como homens cristãos que somos tementes a Deus, nós temos a obrigação de ensinarmos aos nossos filhos, não só pelas palavras, mas através das nossas atitudes, de como o homem cristão deve se relacionar com uma mulher, né? De forma respeitosa, entendendo o local e a importância que ela tem em meio à sociedade. E Jesus teve esse momento, né? Passava por aquela dificuldade, sua filha estava precisando da intervenção ali de Jesus, e ela se aproxima, é a primeira atitude que ela faz, totalmente, né? Inesperado, ali, exato, deixa todo mundo ali atônito do que estava acontecendo, e ela tem essa questão da ousadia. Daqui a pouco eu vou usar a palavra ousadia para uma questão. Ela tem a primeira parte e se aproxima de Jesus, e aí Jesus dá aquela resposta, né? Não pode dar as coisas sagradas aos cães. Exatamente, e aí a gente pode até pensar assim, será que Jesus comparou essa mulher a uma cachorra, uma cadela? Que coisa é essa, né? E Jesus respondendo, e mesmo assim aquela mulher poderia ter entendido assim, não, já fui humilhada, deixa eu sair de cantinho aqui, fui ousada demais. E ela é de novo ousada. E aí, uma questão da ousadia. Ela não foi ousada na questão da palavra, ela não foi desrespeitosa. A ousadia dela deu a oportunidade para que ela demonstrasse o tamanho da fé que ela tinha na pessoa de Cristo Jesus. E aí, quando ela fala assim... E até porque o povo a mulher cananeia e aquele povo, eles tinham o convívio com os cães, né? Isso, diferente dos judeus. Os judeus não tinham. Né? Então, como nós temos hoje, que os cães são animaizinhos domésticos, né? Mesma coisa em relação a esta mulher. E ela falou assim, se até os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa, eu também preciso das migalhas que são as suas bênçãos, né? E aí eu gostei bastante das diversas coisas que nós estudamos, dos vídeos que eu gosto de assistir, de alguns pastores que eu gosto. Um pastor falou assim, viver das migalhas de Jesus é muito, muito e infinitamente melhor do que os melhores e inimagináveis banquetes que Satanás pode nos oferecer. E nós devemos acreditar e crer que se a gente tiver que viver com as pequeninas migalhas das bênçãos de Deus, isso, pastor, já é o suficiente para que a gente tenha uma vida abençoada aqui nesta terra. É muito melhor do que tudo que esse mundo e Satanás pode nos oferecer de riquezas, de viagens, de bens, de poder. Nada vale a pena, porque a gente vai escolher, assim como Eva escolheu, assim como Adão lá atrás escolheu, e quando a gente parar para refletir, não vai valer a pena. Então, esta mulher nos deixa uma lição extremamente importante, que ter fé em Cristo Jesus e viver
nem que seja com as migalhas, com as pequeninas migalhas que Jesus pode nos dar, ainda é melhor e suficiente do que tudo que Satanás pode nos oferecer. Então, a lição que essa mulher nos deixa é que, independente se o mundo não nos respeita, se o mundo não nos permite nos aproximar daquilo que nós sabemos do que é certo, que a gente lute até o final da nossa vida, independente de quais serão os julgamentos, de que vale a pena lutar pelas bênçãos que Deus tem para nos dar. E Deus tem ricas bênçãos. Deus não quer só nos dar migalhas, mas a gente precisa crer que pequeninas migalhas já seria o suficiente para vivermos num mundo de bênção. Verdade. Professor Gibaldo? Essa história é tremenda, né, professor Henrique? Pastor, é uma história tremenda. E Jesus é o mestre. E ele queria ensinar uma lição com essa experiência dessa mulher. Não só para ela, né? Para nós. E para os discípulos, exatamente. Para os discípulos e para mim, para nós hoje, irmãos. Para nós hoje, para mim e para você. E uma lição que eu tiro, pastor, dessa história, e com certeza Jesus queria ensinar para aquela mulher, é não desistir diante de um primeiro obstáculo. Não desanimar. No mundo nós vamos ter muitos obstáculos, Satanás vai colocar muitas dificuldades na nossa caminhada. O caminho é estreito. Satanás vai colocar muitos pedregulhos, muitas dificuldades. Não devemos desanimar, porque ele está conosco. E ele com certeza ensinou isso àquela mulher, aos discípulos, e quer nos ensinar hoje, né? Verdade. E a história, a fé, né, como comentado muito bem pelo professor Henrique, daquela mulher foi tremenda. Então, que bonito esse comentário, professor. As migalhas de Jesus é muito melhor que as melhores coisas, os melhores banquetes de Satanás. E só aproveitando o gancho, pastor, às vezes os obstáculos, a gente acha que vai vir do mundo, né? Às vezes vem das pessoas mais próximas. Os discípulos ali já queriam ter impedido, né? Sim. E o professor Gibaldo falou muito bem, né? A gente não deve desistir já na primeira queda. A gente tem que ser com respeito. A gente precisa de vez em quando ser ousado. É verdade. Ousado. A lição que eu tirei, compartilhando com vocês também, é a seguinte: nós não somos tão importantes assim como nós pensamos. Então, é necessário muitas vezes Jesus nos colocar em nosso lugar. Nós nos achamos muito importantes ao ponto de Deus ter que fazer quando queremos, na hora que queremos, na forma como que queremos. E uma das lições que eu tirei, que me chamou a atenção, que saltou do texto para mim, foi essa. Não é sempre assim. Às vezes Deus me ensina a ser humilde. Reconheça o seu lugar. Eu posso resolver seu problema, ele diz para mim, mas é quando eu acho que tem que ser. Quando você entender que eu resolvo. Enquanto isso, ele deixa a gente batendo cabeça aí, né? E eu quero tirar essa lição com você também, sabe, amigo? Reconheça que você não é tudo isso que você pensa. Somos todos filhos de Deus. E para Deus não tem filho mais querido. Somos todos iguais porque o pecado nos iguala. O pecado iguala todos os seres humanos. Então entenda que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, nem do meu nem do seu. Mas o mundo e o universo gira ao redor de Cristo. E quando nós reconhecermos que só Ele pode nos ajudar, eu tenho certeza absoluta que Ele moverá a sua mão poderosa. Mas enquanto nós achamos que é obrigação dele fazer isso, Ele vai sentar para assistir a tragédia da nossa vida. Bom, nós estamos chegando praticamente na última parte do nosso diálogo gostoso aqui sobre a lição, né? E eu quero jogar agora a batata aqui na sua mão, viu? Vou trazer de lá. Pensei que não ia ter batata para ele, só eu. E o almoço está chegando, né, pastor? É verdade. Vou trazer aqui uma batata boa para você, ela está quentinha. Na história do cego Bartimeu, seu pedido para Jesus era apenas para enxergar, ele queria só ver. Como a educação e redenção se encaixam nesse pedido que Bartimeu faz para Cristo? Outra história interessante, né? Outra história interessante e outro ensino interessante de Jesus que deve nos tocar e devemos aprender com essa experiência. Jesus estava ali com seus discípulos, né? E aí então o relato diz que Bartimeu, cego, muitos anos, ouviu barulho, passos,
E ele pergunta: que barulho que é esse? O que está acontecendo? Ah, é Jesus que está passando. Pastor Bartimeu, mesmo na sua cegueira física, ele enxergou com os olhos da fé que Jesus era o Filho de Deus. Algo que até os discípulos muitas vezes estavam cegos em relação a isso. Tinham uma visão física perfeita, mas ainda estavam cegos em alguns detalhes espirituais. E a própria lição cita que eles ainda esperavam Jesus que reinasse em Jerusalém, tirasse o jugo romano e reinasse. E Jesus, pastor, várias vezes ele deixou claro, em Marcos 8 diz ali, 31, 33, Jesus disse: olha, é necessário que eu, filho do homem, sofra, morra, vai ressuscitar. E eles não entendiam. E ainda, na véspera da morte de Jesus, os discípulos estavam discutindo para ver quem seria o maior no reino. Isso é um absurdo. Eu vou ser o primeiro-ministro. Eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda de Jesus. E Bartimeu, mesmo na sua cegueira, ele com os olhos da fé reconhece a Jesus como Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que lição para nós. Muitas vezes, o que nos falta é isso, uma visão mais clara espiritualmente da nossa condição e da pessoa de Jesus. E o que isso tem a ver com a redenção? Por com favor. a educação. Com a educação. Paulo, em Hebreus, capítulo 5, a lição cita também, ele fala que nós não devemos ser eternas crianças espirituais. A educação, a educação normal, né? Uma criança quando entra na escola, não é assim, professor Henrique? A gente acompanha o crescimento dessa criança, ela vai crescendo, ela vai ficando madura, ela vai aprendendo com a medida dos anos, e ela tem que haver esse crescimento. E assim é na nossa vida espiritual, e Paulo fala disso. Nós não devemos ser crianças espirituais eternamente. Nós temos que crescer, amadurecer, não só o alimento líquido ali, né, mas comer o alimento sólido da palavra de Deus. E essa é a missão da educação. A redenção, levar pessoas, revelar pessoas, levar pessoas aos pés de Cristo. E eu gosto muito, pastor, deixa eu só complementar a minha ideia. Por favor. De outra experiência aqui do Evangelho de João, no capítulo 12, nos versos 20 e 21, o que estava acontecendo? Era a festa da Páscoa, Jesus estava já próximo a morrer, foi naquela ocasião, e muitos vinham para Jerusalém para a festa da Páscoa. E João relata que muitos gregos vieram para Jerusalém. Sim. E eles foram atrás de Filipe com um pedido muito especial. Filipe, nós queremos ver Jesus. Olha só, os gregos saíram da Grécia, e se a gente estudar um pouquinho, não temos tempo agora, mas o que era a importância da Grécia, né? Foi um reino, um mundial, os grandes filósofos, eles saíram da Grécia e foram atrás de Jesus. Olha, foram procurar os discípulos, nós queremos ver Jesus. Eu tiro uma lição muito grande para nós. Esse é o nosso papel como educadores e como cristãos. Nós devemos mostrar a Jesus a tantos gregos hoje que querem ver a Jesus. É verdade. Nós temos que ser esse canal, essa ligação. E eu vejo, professor Henrique, é isso que você mencionou anteriormente. Para quem nós queremos alunos em nossas escolas? Nós queremos para que eles tenham a oportunidade de ver a Jesus. Nós devemos fazer o papel de Filipe, levar esses gregos a conhecer e a ver a Jesus. Porque esse é o trabalho da educação e da redenção, levar pessoas aos pés de Cristo. Então, às vezes nós somos como os discípulos ali, ainda somos cegos para muitas coisas. E Bartimeu reconheceu que Jesus tinha o poder para curá-lo, Filho de Deus, né? E ali Jesus curou a Bartimeu. O que tu queres, Bartimeu? Eu quero ver. E Jesus curou, e Bartimeu seguiu a Jesus. E eu imagino, né, o testemunho que ele deu de Jesus para as pessoas que ele conhecia, né? Verdade.
Eu quero dizer algo para vocês, sabe? Eu tenho algo que eu admiro em vocês. Não estou desqualificando todos os meus outros amigos que são diretores, mas como vocês estão aqui, eu estou falando isso para vocês. E quando eles estiverem aqui, vou falar para eles também, se for esta visão que tenho sobre. Mas eu admiro algo em vocês. Aqui com o professor Henrique, eu tenho um contato contigo, tenho um contato maior com a esposa e também pelo tempo que nos conhecemos já anteriormente. Eu admiro muito a paixão de vocês pela escola adventista. Não pela escola em si, mas pelo desejo da transformação nos alunos. Então isso é muito bonito, isso é motivador, porque não há uma disputa desleal sobre qual escola, mas qual aluno nós vamos atingir. Isso é algo que eu peço que Deus não tire do nosso coração. Amém. Pastor, Paulo disse que nós devemos ser cartas vivas. E eu digo para o meu grupo lá na escola, para os meus professores, muitas famílias, muitos alunos conhecerão a Deus talvez só pela minha influência, pela minha vida. Então a nossa responsabilidade é muito grande como educadores. Às vezes eles não têm em casa a oportunidade de conhecer esse maravilhoso Jesus. Só terão em nossas salas de aula, em nossas escolas. Então, nós temos que realmente revelar em nossa vida a pessoa de Cristo Jesus. Pastor Hernani, enquanto o professor Gibaldo falava, eu imaginava uma cena de sala de aula aqui, trazendo para a nossa experiência pedagógica, né? E aí eu ia falar antes de você, mas ainda bem que eu me contive aqui, porque só completou a minha imaginação. Eu vejo que cada dia da semana, da lição da semana que passou, é como se fosse um dia da semana com Jesus na sala de aula, com seus 12 alunos ali. E Jesus é esse professor apaixonado, sabe? Sim. Porque ele usou cada história de maneira diferente, como Bartimeu, por exemplo. Enquanto o professor Gibaldo falou assim, enquanto eles estavam disputando, tipo assim, nossa, Jesus é o poderoso, ele vai nos dar o poder, né? Quem é que vai ser o maior entre nós, né? Jesus usando um homem fiel para ensinar para eles, para que quando chegasse o momento deles para saírem a pregar, que eles estivessem preparados, mas naquele momento eles não estavam. Então nós receberemos em nossas escolas muitos alunos despreparados, e é através desta paixão, obrigado pelas palavras, eu sou apaixonado por essa educação e quero viver isso, e espero continuar servindo na missão. E Jesus era e é apaixonado pelos seus alunos, e eu tenho certeza que os discípulos entenderam, e quando chegou o momento deles, eles também saíram a pregar, mas naquele momento eles eram alunos que não estavam, e de vez em quando, como você comentou no seu último, de vez em quando a gente precisa tomar uns pedala, né? É verdade. Na cabeça para acordar. E eu tenho pedido muito a Deus, sabe, amigo? Sinceramente, não tenho vergonha de dizer isso. Tenho pedido a Deus que tire esse sentimento que havia nos discípulos de nós, sabe? Verdade. Esse sentimento de quem é o melhor, de quem é o maior, de quem vai conseguir. Não, a nossa missão aqui é brilharmos onde nós estamos. E eu admiro vocês, porque eu sei que vocês passaram por muitas escolas, e abrindo para vocês uma reflexão minha, eu nunca vi vocês reclamando de um lugar que vocês passaram. E isso foi muito marcante nos nossos diálogos, porque é o entendimento que nós devemos brilhar onde nós estamos. Muito bem, vamos aqui para praticamente a última pergunta, professor Henrique. Ficou com você, ó. Voltou para você. O Gibaldo vai me ajudar, ele vai me ajudar. Como discernirmos entre o bem e o mal? Mas tem mais. Porque o que fazemos com esse conhecimento, discernir entre o bem e o mal, seja ainda mais importante que ter a consciência em si. Então, eu saber discernir entre o bem e o mal é importante? Sim. Mas o que seria mais importante que isso? Eu acredito que para que a gente possa responder isso, a gente precisa ter uma educação muito bem pautada naquilo que Jesus
entende do que ser uma educação integral, né, pastor? A gente só consegue obedecer às regras, obedecer às leis, se nós entendermos e aprendermos através de uma educação completa em relação ao que é o certo e o que é errado. Somente através do amor de Cristo Jesus e o relacionamento diário com Ele. Enquanto eu estudava essa lição, eu imaginei o meu período de namoro. E quero que vocês pensem, vocês também. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando são pessoas casadas ou que estão namorando, ou se preparando para isso, ou talvez tenhamos alguns orando para isso. Ou isso. Mas, por exemplo, quando a gente está nesse momento de namoro, a gente faz de tudo para conhecer o que agrada. A comida que ela mais gosta, o lugar que ela gosta de passear, como ela gosta de ser tratada, como ela gosta que a gente se vista, qual é o perfume que a gente usa que ela mais gosta. Então a gente faz de tudo e de todas as coisas para agradar essa pessoa. Quando a gente casa, a gente vai descobrindo algumas coisas que o namoro não nos apresenta. Mas o fato de amarmos e darmos a nossa própria vida, a gente abre mão e a gente se sacrifica muitas vezes para que a pessoa que a gente mais ama seja feliz. E eu gostei do que a Ellen White falou aqui na lição, que é assim, quando realmente aceitamos o mestre dos mestres, olha o que ela fala, nós teremos o desejo de refletir a sua imagem, possuir seu espírito, fazer a sua vontade, e aí o mais legal, e agradá-lo em todas as coisas, pastor. Olha. Então, assim, como nós agradamos o nosso cônjuge, a nossa esposa? Quando nós fazemos aquilo que agrada. Então, quando nós nos relacionamos com Jesus, quando nós fazemos as coisas que agradam a Jesus, é onde a gente vai ter total certeza de que Jesus habita em nós, de que Ele é nosso verdadeiro amigo, e só através da influência e da amizade e da condução de Cristo Jesus na nossa vida é que a gente vai de fato conseguir discernir o que é correto e o que é errado, para que a gente possa fazer as nossas escolhas. E mesmo tendo este relacionamento tão próximo a Cristo Jesus, ainda existe dentro de nós a natureza pecaminosa. Então, não é pelo fato de eu estudo a lição da escola sabatina todo dia, eu tenho o meu momento de meditação, eu venho em todos, agora, né, que as igrejas abriram, eu assisti todos os cultos pela internet, pastor, eu não faltei nenhuma, devolvi meus dízimos e as minhas ofertas, fiz tudo que é certinho, mas às vezes a minha vida, deste jeito, não esteja agradando a Jesus, não esteja agradando a Deus. Então eu preciso viver conforme o que Jesus espera, da forma como eu viva aqui nessa terra, me relacionando com Ele, para que de fato eu possa agradá-lo. E aí fica uma pergunta. E a pergunta é: o que hoje eu estou fazendo que agrada a Jesus? Ou, será que tudo que eu faço, e até no nosso trabalho, professor Gibaldo, será que as nossas decisões agradam a Jesus? Então, eu gostei bastante da forma como o autor terminou a lição. E essa frase do livro Caminho a Cristo, fantástico. Eu preciso me aproximar, eu preciso entender, eu preciso fazer de tudo. Da mesma forma como eu fiz de tudo para convencer a minha esposa de que eu era o homem da vida dela. O melhor partido que ela poderia escolher. Exato. E eu continuo fazendo isso. Por quê? Porque eu a amo. E Jesus, Ele continua lutando todos os dias para nos agradar. Por quê? Porque Ele nos ama. Mas foi aquilo que você falou, pastor. De vez em quando, Jesus e Deus dão uns... Tipo, o cara, acorda. A nossa esposa não faz... A gente dá umas mancadas e ela vai lá... a toalha em cima da cama. Ela nos orienta, né? Então, a gente faz isso porque a gente ama e que a gente quer agradar o tempo todo. E é assim que a gente tem que viver. O que a gente tem feito hoje para agradar a Deus? Na igreja, no nosso trabalho, na nossa família, em tudo. E eu espero que Deus se agrade tanto de cada um de nós que nos dê a oportunidade da vida eterna. Verdade. O senhor tocou no assunto aí, sabe, meu amigo, que ele é crucial. Eu vou trazer o relacionamento de volta aqui, que eu achei que foi muito interessante, muito bem colocado. Nós sabemos o que agrada a esposa. Isso não quer dizer que a gente vai fazer. É isso aí, perfeito. Nós sabemos o que desagrada a esposa. Isso não quer dizer que a gente não vá fazer. Então, com Deus o relacionamento é o mesmo. A gente sabe que agrada a Deus, mas isso não quer dizer que a gente vai fazer. E a gente sabe que desagrada a Deus.
E isso não nos inibe em fazer. Então, eu quero falar a você, amigo e amiga, não adianta saber. É preciso saber como fazer. Não adianta você só ter o conhecimento teórico sobre o que é certo e errado. É importante que você tenha inteligência emocional para decidir naquilo que é certo e deixar de tomar decisões naquilo que você já sabe que vai dar errado. Mas pastor, eu não consigo. Muito bem, bem-vindo ao time, eu também não. E é para isso que Cristo se oferece, para ajudar, para costurar os erros, os rasgos que a vida nos causa pelas nossas decisões erradas, equivocadas. Meus amigos, foi muito bom ter vocês aqui, né? Por mim, a gente ficaria aqui mais um bom tempo batendo papo. A presença de vocês é muito agradável. A gente tem que manter, né, professor Henrique, aquilo que o professor Gibaldo falou, daquele encontro nosso, encontro assim, uma koinonia. E professor Henrique, gostaria que você compartilhasse com os nossos amigos que estão nos assistindo suas palavras finais, assim, um resumo do que o senhor gostaria que eles entendessem da nossa conversa de hoje. Queridos, Deus, ele deu o seu próprio filho e enviou essa terra para que ele morresse, nos dando a oportunidade da vida eterna. Então, como o pastor Hernani acabou de dizer, só em Cristo Jesus é possível tomar as decisões corretas, mas isso não nos afirma de que a gente vai decidir sempre no correto. A gente vai errar, mas quando a gente errar, que a gente não faça como Jacó e saia fugindo por aí, se escondendo de Deus, porque Deus sabe aonde a gente está. E quando Ele nos pergunta onde estamos, assim como perguntou para Adão, é para nos dar a oportunidade de reconhecermos que somos pecadores e, ao mesmo tempo, de que somos dependentes dEle. E uma coisa, se for para viver de migalha, que sejam as migalhas que caem da mesa de Deus, porque isso é bênção. Jesus é bênção, a igreja é bênção, a família é bênção. Que possamos também receber as bênçãos de Deus e, ao mesmo tempo, sermos bênção na vida das pessoas que conviverem conosco. Pastor, obrigado pela oportunidade. E eu não falei no começo, mas deixo para o final. Um beijo enorme para os professores do Colégio UNASP e de todos aqueles colégios por onde eu passei, porque fui feliz, fiz bons amigos e eu espero, se não encontrar aqui na terra, encontrá-los no céu. Amém. Mais uma vez, obrigado, viu, pela sua disposição. Eu sei que você teve que fazer um acerto na sua agenda aí para estar com a gente aqui. Professor Gibaldo, que alegria, viu, tê-lo aqui. Tem um carinho enorme pela sua família. E eu gostaria que o senhor falasse aqui para os nossos amigos suas palavras finais, um resumo do que o senhor quis compartilhar a partir do nosso diálogo de hoje. Pastor e queridos irmãos, duas coisas encerrando essa lição, que eu sou tocado, né, cada vez mais a sentir isso em minha vida e quero motivá-los também. Primeira coisa, atender o chamado de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Aceitar o chamado de Cristo, o mestre dos mestres. E a segunda coisa, pastor e irmãos, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aprender do grande mestre Cristo Jesus. Aprender para poder discipular outros. Então são os recados finais que eu gostaria de deixar para todos vocês. Ir a Cristo e aprender dele, o grande mestre dos mestres. Muito obrigado pelo convite e que Deus nos abençoe nesta obra tão importante que é educar para redimir. Muito bem. Muito obrigado, professor Gibaldo, por ter vindo. Também fez um ajuste aí, né? Eu sei que os dois são bem requisitados aí aos sábados, domingos e feriados, né? E a você, querido amigo que nos acompanha, muito obrigado, viu, por você estar conosco e escolher participar da lição junto com a gente aqui. Um forte abraço e a nossa despedida hoje fica com o professor Gibaldo. Peço que você nos despeça em oração desse momento. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Muito obrigado porque tu és o Deus Criador, o Deus mantenedor, o Deus Redentor e é o Mestre dos Mestres. Que possamos aprender de Ti a cada dia, Senhor. E queremos passar a eternidade com o Senhor para aprendermos ainda mais desse amor redentor. Fique conosco, abençoe os nossos queridos irmãos também e nos dê um sábado feliz na Tua companhia. É o que eu te peço, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.
Um forte abraço, nos vemos sábado que vem. Até lá.